Olá, meus queridos amigos, irmãos do grupo da recreação, do vôlei. Hoje é domingo, hoje não teremos o nosso vôlei, nossa atividade física, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto, sobre o nosso clube Vida e Saúde. E em alguns minutos eu anotei algumas coisas aqui para a gente conversar, alguns pontos, algumas coisas interessantes que a gente precisa meditar, avaliar. Eu sou o líder de saúde da Igreja Central, aqui de Juiz de Fora, e estou à frente também desse projeto, Clube Vida e Saúde, nossas atividades do vôlei e outras atividades que a gente pretende colocar também lá no FJF. Mas eu queria conversar com vocês e eu anotei algumas coisas aqui. Irmãos, esse projeto ele nasceu com um propósito muito claro. Ele não é competição, ele é comunhão. Ele não é vitória, ele é saúde. E ele não é disputa, ele é testemunho. Então, irmãos, eu queria também conversar com vocês a respeito do que aconteceu no último feriado, no vôlei que a gente participou no último dia, na sexta-feira, que começaram algumas discussões por causa de pontos, por causa de um lance do jogo. Então vozes se levantaram, cada um querendo defender a sua opinião. Um sentimento que não é cristão. Se pessoas passassem ali, ou pessoas que não são da igreja, olhando para aquela situação, pessoas falando mais alto, falando ao mesmo tempo que o outro está falando, ninguém se entendendo, uns falando que vão embora, aquele clima tenso, aquele clima que fugiu totalmente do espírito de alegria, o espírito de paz que deve ter nos nossos encontros. Então aquele clima de alegria, de leveza, acabou sendo afetado por conta daquela situação. E aqui o ponto mais importante, o que mais me chamou a atenção nisso, tinham pessoas de fora ali, pessoas que não são da igreja, nos observando, sentindo o ambiente e vendo como nós reagimos. E a pergunta que eu faço para todos vocês: que testemunhos nós estamos dando numa situação daquela? Então, irmãos, a Bíblia nos orienta claramente. Lá em Romanos 12, verso 18, diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Ou seja, mais importante do que estar certo é preservar a paz. Esse é um princípio bíblico, é um princípio de Deus. Mesmo que eu esteja certo, se aquilo estiver causando situações que fogem da paz, eu prefiro nem estar certo. Eu prefiro a paz porque Jesus prefere a paz. Filipenses 2, verso 3, o que diz lá? Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Quando eu preciso provar que estou certo, mesmo que isso gere discussão, eu já perdi o espírito cristão. Isso foi o que aconteceu ali. A gente não pode ser cristão apenas na igreja. Precisamos ser cristãos em todos os momentos de nossa vida, em todas as atividades. 1 Coríntios 10, 31. No finalzinho do verso diz: fazei tudo para a glória de Deus.
né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Até o vôlei. Tudo precisa ser para glorificar a Deus. A gente estava glorificando a Deus quando a gente começou a discussão? Aquele clima de paz foi embora? Não estávamos. Ellen White também escreveu muito sobre essa questão do divertimento, né? Ela escreveu muita coisa sobre isso. Tem um texto dela que diz: o espírito de rivalidade e contenda é contrário ao espírito de Cristo. Se gerou discussão, não veio de Cristo. Um outro texto dela diz assim: a verdadeira recreação não desperta a rivalidade, mas promove saúde e alegria. Ou seja, se está gerando tensão, já saiu do propósito. Então pensa comigo. Se para ganhar um ponto eu preciso perder a paz, vale a pena esse ponto? Se para provar que eu estou certo, eu preciso levantar a voz, será que eu estou certo mesmo? Então, irmãos, isso é um chamado à mudança. Para os nossos próximos jogos, nossas próximas reuniões na UFJF. Eu quero convidar vocês, cada um de vocês, todos nós, a fazer algo diferente. Quando houver dúvida no ponto, escolhe a paz. E também nós temos um juiz. O Paulo está lá para nos ajudar. Ele está com o espírito certo. Ele está ali para brincar, né? Um apito, cartão amarelo, cartão vermelho, é tudo uma brincadeira. Então deixa o juiz. Os juízes também erram. Mas não importa. Se o juiz está ali, ele vai decidir e ponto. Acaba a discussão. Mesmo que você ache que o juiz está errado, deixa para lá. O juiz decidiu e acabou. Vamos pensar assim. Quando alguém errar um lance, às vezes começa aquela discussão: era para você ir na bola. Era para você fazer isso, você não fez. Nossa, você está mal, você não está conseguindo. Acorda, sabe? Vamos parar com isso. Errou, você ri, pronto, e acabou. Não precisa ficar o time discutindo um com o outro, isso aí é muito ruim, irmãos. A gente está ali para brincar, para rir, não é para discutir, não é para ficar... Não é profissional, não vale nada. Quando surgir a vontade de discutir, escolha sorrir. Escolha sorrir. Naquele dia, quando a Patrícia chegou, ela estava com o verdadeiro Espírito de Cristo. Ela chegou ali para brincar. Ela levantou o astral da galera. Quando parou a discussão, pode ver como fluiu, como a coisa fluiu bem. E uma outra coisa, para a gente finalizar, eu queria propor para vocês uma regra prática para os nossos jogos, né? E pensando também no bem de todos, eu queria propor uma regra simples para a gente melhorar ainda mais. Olha só. Naquele dia aconteceu uma coisa que vem acontecendo. Um time começa a ganhar sem parar. Forma um time forte. E ele começa a ganhar 6, 7, 8 partidas seguidas. E é difícil tirar o time quando o time está entrosado
e quando são bons jogadores, que têm noção de espaço, de toque, de cortar, de jogadas e tudo. Os outros times que estão de fora ficam esperando muito tempo, mas muito tempo mesmo. Ainda mais quando se formam 4 ou até a possibilidade de um quinto time, que a gente sabe que a partir das 9h30, 10 horas começa a chegar muito mais gente e formam 4 ou até mais 4 times. E quem perde sai e fica esperando muito tempo, mais de meia hora esperando. E essas pessoas que estão de fora jogam pouco, jogam muito pouco. Isso vai desestimulando essas pessoas a querer voltar. Então isso desanima, principalmente quem veio para participar e acaba ficando mais tempo parado do que jogando. Então a proposta é a seguinte: se um time ganhar 3 partidas seguidas, quando for a 4ª partida, se ele ganhar novamente, saem os 2 times e entram os outros que estavam esperando. Entram 2 times que estavam esperando. Agora, se esse time que está ganhando, ele perder a 4ª partida, sai apenas ele e o que ganhou continua. Vamos fazer isso? Vamos fazer esse propósito? Então, irmãos, qual o objetivo disso? Não é punir quem joga bem. É dar oportunidade para todos. Muitas pessoas estão ali chegando. Muitas pessoas não sabem jogar direito. Ou estão apenas aprendendo. Se você coloca apenas os que jogam bem no mesmo time, vamos então fazer essa regra. Chegou na 4ª partida, se ele ganhar, saem os 2. Combinado, irmãos? Coloque aqui embaixo se você concorda com o que eu estou falando. Se você não concorda também, coloque a sua opinião. Coloque o que você acha, né? Nós somos um grupo aqui já de quase 50 pessoas. E muitos não são adventistas, muitos não são cristãos. E a ideia é a alegria, é a paz, é a saúde. E todos precisam ter espaço. Porque senão a pessoa que chega e joga pouco, ela não vai querer voltar mais. E nós estamos ali para levar saúde e para levar Jesus às pessoas. Se elas gostarem, se elas se sentirem bem naquele dia e saírem dali contentes, alegres, falam assim: nossa, esse pessoal é muito legal. Eu não sei jogar nada, mas eu joguei lá e a gente riu pra caramba. E vou aprendendo cada dia, cada vez mais, eu vou melhorando, vou me aperfeiçoando. E quando surgir um convite para ir à igreja, a pessoa vai querer também ir à igreja. Ah, não, esse pessoal é gente boa, é legal. A igreja deve ser legal também. Então eu termino aqui, porque o nosso projeto não é para destacar os melhores, é para acolher todos. E lá em Gálatas 5, verso 13, diz: servi-vos uns aos outros pelo amor. Se eu jogo pensando só em mim, eu perco o propósito. Mas se eu jogo pensando no outro, eu vivo o Evangelho até dentro da quadra. Então eu convido vocês. Vamos fazer esse projeto um ambiente onde todo mundo joga, todo mundo participa e todo mundo sai melhor do que chegou. Mais do que bons jogadores, que sejamos bons cristãos, dentro e fora da quadra. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro lá no FJF, para o nosso jogo de vôlei, nossa confraternização. Em nome de Jesus.
Amém.